Prezados líderes, sejam muito bem-vindos à edição número 94 da nossa rubrica Minutos de Saber. Espaço este em que nós nos conectamos para que, periodicamente, possamos crescer em liderança através da busca e partilha pelo conhecimento relevante para a nossa transformação, regeneração, florescimento, harmonia e, enfim, podermos produzir melhor e podermos também impactar cada vez mais pessoas, sendo que é nossa convicção de que por via do conhecimento instrumental para a liderança e por via sobretudo do autoconhecimento, nós poderemos melhor estar capacitados a influenciar pessoas a poderem alcançar os seus destinos. Hoje nós vamos ter como tema de estudo o líder e a submissão às autoridades. É o tema número 94 e antes de nós entrarmos para esse tema, vamos recuar uma semana para nos recordarmos o que nós estudamos na edição anterior, número 93, que teve como tema liderança e relações interpessoais. Para este tema, nós definimos como questão de partida a seguinte: como é que o líder pode construir equipes e relações sólidas para que as pessoas se sintam bem e cresçam? Ligado a esta questão, nós definimos a seguinte hipótese positiva: que a liderança interpessoal engaja as equipes, pois todos são tratados igualmente. O pensamento que nós trouxemos adstrita a estes pressupostos é o seguinte: que para ser um bom líder é necessário 1. Temor a Deus e 2. Ter um bom coração. Depois nós desenvolvemos o conhecimento percorrendo por 4 principais estágios. Primeiro, que liderar é amar. Segundo, sobre a necessidade de amar a Deus. Terceiro, que é o amor às pessoas. E o quarto e último foi o amor à palavra de Deus. Desta forma, vamos agora concentrarmos-nos para a edição de hoje, número 95, que vamos estudar sobre o tema liderança e submissão às autoridades. Então vamos passar agora para definir qual vai ser o modelo teórico que vai presidir o nosso processo de produção de conhecimento, vai presidir o nosso flow, o nosso fluxo, desde a definição dos pressupostos ao desenvolvimento da informação. Então nós vamos começar precisamente sendo fiel à mesma metodologia de então, vamos começar por definir uma questão de partida. Depois de associar essa questão de partida, vamos formular uma hipótese positiva para depois trazermos um pensamento quanto um estimulante para podermos perceber que terrenos nós vamos pretender calcar para poder descortinar este conhecimento. E depois então vamos passar para os 5 estágios que nós entendemos são primordiais para podermos ter um entendimento sobre o tema de estudo 2. E nesse momento dos 5 estágios, como apanagem, nós vamos ver uma miscelânea de fontes, de doutrinas. Vamos dar uma ênfase especial ao ensino na base das Escrituras Sagradas, que vamos trazer como um exemplo específico o caso de José do Egito. Então, só para termos uma compreensão, na fase do desenvolvimento da informação, nós vamos começar por perceber a questão da busca por uma porção dobrada da unção. O segundo aspecto vai ser a obediência aos pais. O terceiro aspecto vai ser leal. O quarto aspecto vai ser ajudar as pessoas. E o quinto e último elemento vai ser o temor a Deus. Vai ser um modelo demonstrativo na medida em que vamos explicar, aludindo àquilo que foi o caso da liderança de José enquanto um mensageiro da salvação. Então, se este for o entendimento, vamos agora nos posicionar para começar a embarcar naquele que é o nosso estudo, o tema de estudo 2, edição número 94, que vamos estudar o tema liderança e submissão às autoridades.
A questão de partida que nós vamos trazer para o tema de estudo de hoje é o seguinte: como é que o líder pode aprender a ser submisso para poder liderar bons líderes? Repito, como é que o líder pode aprender a ser submisso para poder liderar bons líderes? Associado a esta questão de partida, nós vamos definir a seguinte hipótese positiva. Quando o líder cumpre orientações, ele funciona como um elo de uma cadeia que não se deixa romper por acreditar no ideal da liderança. O pensamento que nós vamos emprestar para alavancar estes pressupostos é o seguinte: que saber ser um bom líder é um fator determinante para ser um profissional de sucesso na nova economia. Agora sim, vamos passar para a fase de desenvolvimento de informação para compreender 5 principais estágios relevantes para podermos compreender o tema de estudo de hoje, que é o líder e a submissão às autoridades. O primeiro aspecto tem a ver com a busca pela porção dupla de uma unção. As pessoas gostam muito de ensinar pessoas humildes. As pessoas que têm conhecimento, as pessoas que têm acesso à informação, as autoridades, os líderes, eles estão prontos a ensinar somente mediante a tua abertura para aprender. Mas quando tu demonstras uma submissão relativamente a ele, que é uma abertura para aprender e demonstrar que você gosta de aprender dele, estimulando a que ele possa continuar a libertar mais, ele então aí poderá ensinar muito para além do que aquilo que ele poderia estar disposto a ensinar a qualquer pessoa. Isto é, ele abre-se, porque ele percebe que você não só gosta de aprender, como também se submete ao seu conhecimento, ao seu nível de entendimento. Então, isso é relevante para construir confiança. Daí que a pessoa aprende duas vezes, porque aquele que lhe ensina que a autoridade tem acesso à informação vai só não lhe transmitir conhecimento, mas também vai lhe transmitir conhecimento com determinação e com amor. Vai ir até um nível de detalhe, vai se abrir a um nível tal que ele até pode, por fim, desejar-lhe o bem, porque naquele momento vai querer retribuir esse bem que recebe de si pela sua humildade e abertura em demonstrar que gosta de aprender, gosta de ouvir e que aprecia a capacidade intelectual de quem lhe ensina, e isso então lhe permite receber uma porção dobrada da unção. Nós vimos isto no caso de Eliseu e Elias. Elias, ele sabia que a missão dele, que Deus lhe deu no monte, era que ele somente ungisse reis do norte e do sul e depois fosse ungir um profeta como seu sucessor. E realmente Elias cumpriu essa missão, ungiu a Eliseu. E daqui então Eliseu começou então a seguir Elias. Eliseu abandonou a sua antiga atividade, que era de um agricultor, que era de alguém que cultivava a terra e arava essa terra com tração animal. Então Eliseu abandonou aquela vida e Eliseu atirou-se para a nova missão. De tal forma que a forma como Eliseu se desvincula, que foi, ele mandou matar ou sacrificar aqueles animais e depois serviu uma refeição, demonstrou que ele abdicou plenamente da antiga ocupação para passar a inteirar-se e aplicar-se de corpo, alma e coração para a nova atividade. Eliseu não poupou oportunidade de estar perto do seu mestre, que era Elias. Eliseu, sabendo que Elias estava no término da sua missão e que Deus dali a um pouco mais haveria de lhe chamar até si, Eliseu não deu sequer um minuto
de repouso, de descanso, mas ele bebeu da fonte junto a Elias, passando a maior parte do tempo junto a Elias. Mesmo que Elias quisesse se isolar, quisesse ficar sozinho, Eliseu não perdeu sequer uma única oportunidade, a ponto de quando Elias, percebendo que Eliseu não lhe largava, acabou dizendo: Eliseu, o que é que tu queres? Então Eliseu foi audaz. Eliseu não foi modesto e disse: eu quero uma porção dobrada da tua unção. E Elias disse: isso eu não posso te dar, somente Deus é que pode te dar. Mas ainda assim Eliseu permaneceu ali, perseverou, até quando Elias já é arrebatado, a bata ou a capa de Elias desce e repousa sobre Eliseu. Segundo aspecto é a questão da obediência aos pais. Através da obediência aos pais, o líder constrói a sua base de liderança, porque é através dos pais que ele aprende os valores e desenvolve o seu caráter. Por quê? Porque os pais conhecem os seus filhos. Os pais sempre vão instruir os seus filhos em função daquilo que é o ideal que os pais têm, porque os pais, eles são os representantes de Deus para os seus filhos. Então Deus fala para os filhos por intermédio de seus pais. E aquilo que são as repreensões, os conselhos, as instruções, as admoestações, os castigos que os pais transmitem para os seus filhos sempre são para o bem dos filhos, porque eles conhecem o caráter e o temperamento dos seus filhos. Eles sabem quem os seus filhos eram, quem os seus filhos são e aquilo que eles idealmente gostavam que seus filhos fossem. Então, a obediência aos pais é extremamente relevante nesta fase. Nós temos aqui o caso de José. José era o 11º de 12 filhos de Jacó. Mas José, ele para além de ser o filho da velhice de Jacó, ele era aquele filho que era obediente ao pai, na medida em que ele sempre procurava honrar o pai, isto é, cumprir tal e qual as instruções que o pai lhes dava, a ponto de ele, apesar de ser do penúltimo filho, ter 10 irmãos mais velhos, eles quando fossem pastorear, fossem fazer atividades, amando, em representação, quando faziam o negócio do pai, o pai já estando idoso, José era aquele que ficava atento e, ao regresso, ele reportava ao pai fielmente aquilo que havia sido o comportamento de seus irmãos mais velhos. Isto que normalmente deveria ser o papel do mais velho, mas Jacó, por confiar no caráter de José, José tinha esta confiança de parte do pai por causa da obediência que José aprendeu a partir do pai. Isso foi relevante para que ele desenvolvesse esses valores e ele também desenvolvesse o seu caráter, que tinha a questão da lealdade. Daqui que vem o terceiro ponto, que tem a ver realmente com ser leal. José depois, ele tem uma infância abundante, é filho de Jacó, Jacó é próspero, Jacó tem muitos filhos, Jacó tem muita riqueza, e por ódio que desenvolveu-se a partir de inveja que os seus irmãos tinham dele, então seus irmãos decidem vender José e vendem José como escravo. E José agora vê a sua vida mudar 360 graus. Se ele antes era filho de um patriarca, era filho de um homem próspero, era, para além de ser filho, era um filho amado desse homem próspero, que ele gozava de todos os favores, de todos os bons tratos, de todos os privilégios. Ele agora, ao ser vendido como escravo, ele agora vê a sua vida totalmente transformada ou mudada de avesso. Ele agora então passa a ter que servir como escravo a pessoas estranhas e numa terra também estranha. Primeiro José é vendido como escravo para Potifar. E ele serve a Potifar com muito zelo, empenho, dedicação, cuidava das coisas de Potifar como se estivesse a cuidar das suas próprias coisas, como se estivesse a cuidar das coisas de seu próprio pai. Isto é, José importa todo aquele caráter e valores que desenvolveu a partir do ensinamento da obediência aos seus pais e aplicou-os agora estando a servir como servo para Potifar. A ponto de Potifar confiar tudo em José, porque ele percebia que tudo quanto ele confiasse a José a fazer, tudo que José pegasse prosperava. É assim que depois
José, mais uma vez, é enviado para a cadeia por conspiração da esposa de Potifar. Nesta fase, também José, mantendo esse seu serviçal, disponibilidade para servir, ele depois granjeia a simpatia do responsável pelaquela cadeia, que depois, então, passa também a confiar todos os trabalhos igualmente para José, porque José, ele conservou estes princípios da obediência aos pais quando ele agora estava a servir como escravo para pessoas estranhas numa terra estrangeira. Depois nós temos o quarto aspecto que tem a ver com ajudar as pessoas. Quando nós ajudamos as pessoas sem esperar recompensa, mas ajudamos-la porque entendemos que nós temos algo para dar, ainda que esse algo para dar seja um conselho, seja um auxílio, seja algo que não necessita necessariamente de termos que despender recursos, seja algo que até nós temos e nós queremos ajudar porque queremos dar, queremos nos doar aquilo que temos e até aquilo que não temos em termos materiais, mas queremos ajudar as pessoas, mas ajudar as pessoas dando o melhor de nós. Quando nós temos essa disposição, nós acabamos por desenvolver conexões com essas mesmas pessoas. Ora, vejamos, José está agora preso na cadeia. E José, então, é confiado agora também a cuidar de dois altos oficiais, colaboradores do faraó que haviam sido enviados para ali para a cadeia. Estamos a falar do copeiro Mor e do padeiro Mor. Esses dois senhores, depois, em uma certa noite, eles tiveram um sonho que lhes conturbou a alma, a ponto de eles acordarem no dia seguinte e estarem tristes, cabisbaixos. José, quando vai para lhes atender, para lhes servir, ele, apercebendo-se disto, ele pergunta-os: o que é que se passa? É quando eles dizem: tivemos um sono conturbado, que estamos tristes, estamos perturbados, porque ninguém os pode desvendar. Então, quando José diz-lhes: haverá um sonho o qual Deus não possa anunciar ou predizer ou interpretar? Então José diz: contem-me, que eu posso vos ajudar. E os homens contam os seus sonhos. E José, por causa do seu temor a Deus, por causa da sua inteira confiança em Deus, por causa da sua fé em Deus, ele então interpreta o sonho daqueles homens e depois ele diz ao copeiro Mor: quando fores ditoso, fale ao faraó de mim para que eu venha sair desta cadeia, porque eu fui arrebatado da minha casa e eu também estou aqui sem merecer. Temos o quinto e último ponto que tem a ver com o temor a Deus. O temor a Deus é a capacidade que nós temos de, mesmo estando diante de autoridades, nós não abrirmos mãos da nossa fé, não abrirmos mão dos nossos princípios espirituais. Isto é, nós não nos prostrarmos ou tratarmos as autoridades como se fossem deuses, nós não trocarmos o Deus a quem nós servimos somente para ganhar benefício ou vantagem relativamente às nossas autoridades. Servimos as nossas autoridades sim, mas servimos com profissionalismo, com respeito e com honra, sem lhes endeusar. Então, nós temos aqui a questão do temor a Deus, que é extremamente importante. É nós não escondermos a nossa fé, mesmo diante das autoridades, para que nós não procuremos agradar às autoridades e assim desagrademos ao nosso Deus. Isto acontece com José. Depois o copeiro Mor já está liberto, passados 2 anos, o faraó então tem um sono que lhe perturba. E o faraó então convoca os magos, convoca os adivinhos, conta-lhes o sonho e ninguém consegue interpretar o sonho de faraó. É quando o copeiro Mor lembra-se e diz: meu senhor, perdoa-me, porque eu falhei consigo. Há 2 anos atrás eu conheci um hebreu quando estava na cadeia, juntamente com meu colega, que ele conseguiu interpretar os sonhos que nós tivemos e esses sonhos se realizaram. Então o faraó mandou imediatamente procurar por José e trazer até si. José então apresenta-se diante do faraó, depois de ir primeiro higienizar-se, purificar-se. E José foi se apresentar diante do faraó. E o faraó começou precisamente por dizer: tenho ouvido falar que tu
interpreta os sonhos. José logo interrompeu com respeito ao faraó, dizendo que não sou eu quem interpreta os sonhos, mas é Deus quem os revela. Então depois faraó conta esses sonhos para José. E José, com a fé que ele tinha, com a firmeza que ele tinha, com o temor que ele tinha a Deus, ele não só interpreta o sonho do faraó, como também depois acrescenta a interpretação do sonho do faraó, dando ao faraó aquilo que seria uma sugestão sobre como é que o faraó poderia assegurar que aquela interpretação, revelação que ele transmitiu ao faraó devesse ser cumprida sem falhar. Como é que aquela missão poderia ser implementada para assegurar que não houvesse nenhum erro, nenhuma falha. Então José daquela forma sugere ao faraó que ele contratasse um homem sábio e prudente. Isso fez com que, pela forma como José foi temente a Deus, pela forma como José ele devotava, ele cumpria os seus votos, pela forma como José conservou a pureza da sua espiritualidade diante de Deus, fez com que o faraó reconhecesse, isto é, o faraó reconheceu a José como sendo aquele homem que tinha essa capacidade, esse dom dado por Deus para poder implementar aquele sonho, como também seria aquela pessoa que o faraó depois exaltou a José. E, para além de ter exaltado a José, porque ele nomeou a José imediatamente como governador do Egito, isto é, a segunda pessoa mais importante do Egito, somente após si, e depois é quando o faraó pessoalmente reconhece a José em público. Porque quando os problemas no Egito começaram a ocorrer e as pessoas iam ao faraó para ir queixar-se da fome, da austeridade que estava acontecendo naquele período, o faraó disse a essas pessoas: vão ter com José e obedeçam em tudo quanto ele vos disser. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, interesse e pontualidade. Deixem ficar os vossos comentários a este trabalho. Não esqueçam de fazer like e de subscrever as nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Send LDA. Nosso aplicativo para plataformas Android LOApp. Nosso webpage www.academiaserve.com. Não esqueçam de partilhar esses conteúdos com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer com sustentabilidade. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.